Saudações, Paulo Coroa de Maceió. Eu vou ler aqui na Bíblia Sagrada, no capítulo 6 de São Marcos, começar do versículo 1. E partindo dali, chegou à sua pátria, e os seus discípulos o seguiram, claro. E chegando sábado, começou a ensinar na sinagoga. E muitos, ouvindo-o, se admiravam, dizendo: de onde lhe vinham estas coisas? E que sabedoria é esta que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Não é este o carpinteiro, filho de Maria, e irmão de Tiago, e de José, e de Judas, e de Simão? E não estão aqui conosco suas irmãs? E escandalizavam-se nele. Vocês observaram que Jesus teve irmãs carnais, porque ele é filho de Maria, e depois Maria juntou-se com José, que não era pecado, era uma lei natural entre marido e mulher. Maria engravidou e teve Tiago, irmão dele, José, Judas, sem ser o Iscariote, Simão e ainda outras irmãs. Quer dizer, Jesus teve irmãos carnais do ajuntamento de seu pai adotivo, José, com Maria. Então essa história de Maria Virgem Maria fica só para os católicos. Mas para nós crentes que sabemos a verdade, sabemos que Maria é puríssima. Não foi o fato de ter coabitado com o marido que a tornou impura. Não, absolutamente. Assim sendo, a mulher que é casada com seu marido é impura? De modo algum. Todos são puros, que são uma só carne, desde que se respeitem uns aos outros. Então vamos continuar a leitura. Ele diz: não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, e de José, e de Judas, e de Simão? E não estão aqui conosco suas irmãs? E escandalizavam-se nele. E Jesus lhes dizia: não há profeta sem honra. Não há profeta sem honra, senão na sua pátria. Na sua pátria. E entre os seus parentes. Não era só na pátria. Era entre os parentes que ele não tinha honra, não queriam dar honra a ele, porque ele era um profeta. A lei diz assim: não há profeta sem honra, senão na sua pátria e nos seus parentes. E na sua casa. Pior de tudo, né? Na sua própria casa. E não podia fazer ali obras maravilhosas. Somente curou alguns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos. E estava admirado da incredulidade deles. Era um povo tão incrédulo, tão rude, que fez com que Jesus se admirasse daquela falta de crença que aquele povo tinha. Eram incrédulos por natureza. Por isso que Jesus se admirou da incredulidade deles. E percorreu as aldeias vizinhas, ensinando, claro. E chamou a si os 12 e começou a enviá-los, a 2 e 2. E deu-lhes poder sobre os espíritos imundos. E ordenou-lhes que nada tomasse para o caminho, senão somente um bordão, nem alforge, nem pão, nem dinheiro no cinto, mas que calçassem alparcas e que não vestissem 2 túnicas. E dizia-lhes: na casa em que entrardes, ficai nela até partirdes dali. E quando alguns vos não receberem, continua Jesus, nem vos ouvirem, saindo dali, sacudi o pó que estiver debaixo dos vossos pés, em testemunho contra eles. Em verdade vos digo que haverá mais tolerância no dia do juízo para Sodoma e Gomorra do que para os daquela cidade.
E saindo eles, pregavam que se arrependessem. E expulsavam muitos demônios. E ungiam muitos enfermos com óleo e os curavam. Além de expulsarem muitos demônios que recorriam a Jesus, ele também os ungiam as enfermidades daquelas pessoas e não ficava só na unção, eles eram curados imediatamente. E ouvindo isto, o rei Herodes, porque o nome de Jesus se tornara notório, e disse: João, o que batizava, ressuscitou dos mortos, e por isso estas maravilhas operam nele. Outros diziam: é Elias. E diziam outros: é um profeta, ou como um dos profetas. O Elias, um profeta, ou como um dos profetas. Herodes, porém, ouvindo isto, disse-lhe: este é João que mandei degolar. Sim, é João que mandei degolar. Ressuscitou dos mortos. Porquanto o mesmo Herodes mandara prender a João e encarcerá-lo maniatado no cárcere, por causa de Herodias, mulher de Filipe, seu irmão, porque tinha casado com ela. Pois João dizia a Herodes: não te é lícito possuir a mulher do teu irmão. E Herodias o espiava e queria matá-lo, mas não podia, por enquanto. Não podia porque Herodes temia a João, sabendo que era varão justo e santo, e guardava-o com segurança, quer dizer, na prisão. Estava seguro na prisão do que na rua. E guardava com segurança, e fazia muitas coisas, atendendo-o, e de boa vontade o ouvia. E chegando uma ocasião favorável em que Herodes, no dia dos seus anos, que aniversariava, dava uma ceia aos grandes e tribunos e príncipes da Galileia. Entrou a filha da mesma Herodias, que era uma garota linda, e dançou e agradou a Herodes e aos que estavam com ele à mesa. Disse então o rei à menina: pede-me o que quiseres e eu te darei. Certamente o rei já estava embriagado, né? Cabeça cheia de vinho, e abriu a boca para dizer essa tolice, só porque viu a moça encantadoramente dançando e agradou-se da dança dela, e também para agradar os seus convidados, que também gostaram muito, disse isso. Disse que se ela pedisse até a metade do reino, ele daria, naturalmente movido pelo vinho. E jurou-lhe dizendo: tudo que me pedires te darei, até metade do meu reino. E saindo ela, perguntou à sua mãe: que pedirei? E ela disse: a cabeça de João Batista. E entrando logo, apressadamente, pediu ao rei, dizendo: quero que imediatamente me deis num prato a cabeça de João Batista. E o rei entristeceu-se. Entristeceu-se muito. Todavia, por causa de quê? Do juramento e dos que estavam com ele à mesa, não lhe a quis negar. Mas a vontade dele era não fazer aquilo. E enviando logo o rei, o executor, mandou que lhe trouxessem ali a cabeça de João. E ele foi e degolou-o na prisão. E trouxe a cabeça num prato e deu-lhe à menina. E deu-lhe à menina, e a menina deu à sua mãe. E os seus discípulos, tendo ouvido isto, foram, tomaram o seu corpo e o puseram no sepulcro. Vejam bem, meditem nisso, nessa falta de incoerência
daquela mulher que traía o próprio irmão, que traía o marido com o irmão dele, fazer um pedido hostil, um pedido tenebroso daquele, num dia de festa, no dia que seu marido estava aniversariando, tinha convidado tribunos, príncipes e pessoas importantes do reino, pedindo um prato à cabeça de uma pessoa. Era uma cena dantesca. Era uma cena incapaz de a gente imaginar. Só podia se resistir quem estava realmente cheio de cachaça não, que não tinha cachaça naquele tempo, cheio de vinho. Mas trouxeram aquela coisa tenebrosa, sangrando na cabeça, numa bandeja de prata. Entregaram a garota e a garota ingenuamente entregou a mãe. E os discípulos não tiveram outra coisa, outra reação, senão ir pegar o corpo sem a cabeça de João e sepultá-lo. Mas eu creio que depois disso eles tenham requerido a cabeça do apóstolo e tenham sepultado junto com ele, com o corpo. E puseram no sepulcro. E os apóstolos ajuntaram-se a Jesus e contaram-lhe tudo. Isso quer dizer que Jesus não estava presente naquela ocasião, que ele não estava presente e que não assistira, não vira nada do que acontecera. Mas os discípulos contaram-lhe tudo, tanto o que tinham feito, como o que tinham ensinado. Claro, Jesus havia mandado de 2 em 2 eles saírem pelas aldeias, ensinando e expulsando demônios. Então, com esse acontecimento, eles aproveitaram e contaram tudo a Jesus. E ele disse-lhes: Vinde vós aqui à parte, a um lugar deserto, e repousai um pouco. Porque havia muitos que iam e vinham, e não tinham tempo para comer. E foram sós num barco para um lugar deserto. E a multidão viu-os partir, e muitos o conheceram, e correram para lá a pé de todas as cidades, e ali chegaram primeiro do que eles, e aproximavam-se dele. E Jesus, saindo, viu uma grande multidão e teve compaixão deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor. E começou a ensinar-lhes muitas coisas. E como o dia fosse já muito adiantado, os seus discípulos se aproximaram dele e lhe disseram: O lugar é deserto e o dia já está muito adiantado. Despede-os para que vão aos lugares e aldeias para comprarem pão para si, porque não têm o que comer. Ele, porém, respondendo, lhes disse: Dá-lhe vós de comer. E eles disseram-lhe: Iremos nós e compraremos 200 dinheiros de pão para eles, para lhes darmos de comer? E ele disse-lhes: Quantos pães tendes? Ides ver. E sabendo eles, disseram: 5 pães e 2 peixes. E depois que disseram eles que tinham 5 pães e 2 peixes, Jesus ordenou-lhes que fizessem assentar a todos em ranchos sobre a erva verde. E assentaram-se repartidos de 100 em 100, de 50 em 50. E tomando ele os 5 pães e os 2 peixes, levantou os olhos ao céu, abençoou e partiu os pães. E deu-os aos seus discípulos para que os pusessem diante deles, quer dizer, diante das multidões famintas. E repartiu os 2 peixes para todos eles.
E todos comeram e ficaram fartos, de barriga cheia e agradecidos, não é? E levantaram 12 cestos cheios de pedaços de pão e pedaços de peixes. E os que comeram os pães e os peixes eram quase 5.000 homens. Quer dizer, eles falam homens, mas na sua totalidade estão incluídos as mulheres e as crianças também. E logo obrigou os seus discípulos a subir para o barco. Depois que saciou a fome do povo, Jesus chamou os discípulos e obrigou-os a subir no barco e passar adiante para a outra banda, a Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. Enquanto Jesus ficava despedindo o povo, ordenou aos discípulos que fossem para o barco. E tendo-os despedido, foi ao monte orar. E sobrevindo a tarde, estava o barco no meio do mar, e ele sozinho em terra. Quer dizer, os discípulos subiram ao barco e afastaram-se naturalmente, né? Rio abaixo. E vendo que se fatigavam a remar, porque o vento lhes era contrário, perto da 4ª vigília da noite aproximou-se deles, andando sobre o mar. E queria passar-lhes adiante. Mas, quando eles o viram andar sobre o mar, cuidaram que era um fantasma e deram grandes gritos. Imagine aquele monte de homem gritando com medo daquele que andava sobre as águas, pensando que era um fantasma, né? Porque todos o viam e perturbaram-se. Mas logo falou com eles, Jesus falou com eles e disse-lhes: Tende bom ânimo, sou eu, não temais. E subiu para o barco para estar com eles, e o vento se aquietou. E entre si ficaram muito assombrados e maravilhados. Eles, apesar de tudo, ficaram assombrados e maravilhados, mesmo sabendo que eram Jesus que estava ali. Pois não tinham compreendido o milagre. Não tinham compreendido o milagre dos pães. Antes, o seu coração estava endurecido. E quando já estavam na outra banda, dirigiram-se à terra de Genezaré e ali atracaram. E saindo eles do barco, logo o conheceram. E correndo toda a terra em redor, começaram a trazer em leitos, aonde quer que sabiam que ele estava, os que se achavam enfermos. Quando souberam que Jesus estava ali, começaram a trazer aos montes os enfermos sobre leitos, com o transporte que tivesse à mão naquele momento, para Jesus os curar. E, onde quer que entrava, ou em cidade, ou em aldeias, ou no campo, apresentavam os enfermos nas praças e rogavam-lhe que os deixasse tocar, ao menos na orla, na barra do seu vestido. E todos os que lhe tocavam saravam. E até hoje, irmão, nós continuamos tocando na orla fictícia do vestido de Jesus, na orla virtual do vestido de Jesus, e conseguimos assim, pela nossa fé, se alcançarmos isso, curarmos as nossas doenças, os nossos males e os males dos nossos familiares e amigos que creiam tanto quanto nós, ou mais do que nós. E ajuntaram-se a ele os fariseus, tinha que aparecer os fariseus, e alguns dos escribas que tinham vindo de Jerusalém. E vendo que alguns dos seus discípulos comiam pão com as mãos impuras, isto é, por lavar as mãos, sem lavar as mãos, os repreendiam, porque os fariseus e todos os judeus, conservando a tradição dos antigos, não comem sem lavar as mãos muitas vezes. E quando voltam do mercado, se não se lavarem, não comem. E muitas outras coisas há que receberam para observar, como lavar os copos, e os jarros, e os vasos de metal, e as camas.
Depois perguntaram-lhe os fariseus e os escribas: por que não andam os teus discípulos conforme a tradição dos antigos, mas come o pão com as mãos sujas por lavar? E ele respondendo disse-lhes: bem profetizou Isaías acerca de vós, hipócritas. Como está escrito: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão, porém, me honram, ensinando doutrinas que são mandamentos de homens. Porque, deixando o mandamento de Deus, retendes a tradição dos homens, como o lavar dos jarros e dos copos, e fazeis muitas outras coisas semelhantes a estas. E dizia-lhes: bem invalidais o mandamento de Deus para guardardes a vossa tradição. Porque Moisés disse: honra a teu pai e a tua mãe. E quem maldisser o pai ou a mãe, morrerá de morte. Porém vós dizeis: se um homem não disser ao pai ou à mãe, aquilo que poderias aproveitar de mim é corbã, isto é, oferta ao Senhor, nada mais lhe deixais fazer por seu pai ou por sua mãe, invalidando assim a palavra de Deus pela vossa tradição, que vos ordenastes, e muitas coisas fazeis semelhante a estas. E chamando outra vez a multidão, disse-lhes: ouvi-me, vós todos, e compreendei. Nada há fora do homem que, entrando nele, o possa contaminar. Mas o que sai dele, isso é que contamina o homem. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Depois, quando deixou a multidão e entrou em casa, os seus discípulos o interrogavam acerca destas parábolas. Aí está. Mesmo andando com Jesus, pelas aldeias, pelos campos, pelas cidades, os discípulos continuavam de coração endurecido, mesmo vendo os milagres que Jesus fazia, como multiplicar os pães, os peixes, andar sobre as águas, se identificando como Jesus, se revelando como Jesus, o Salvador, os discípulos continuavam rudes, como se não entendessem aquilo. Era preciso que Jesus explicasse particularmente a eles o significado de todas aquelas coisas. E Jesus pacientemente explicava a todos eles, em particular. Isso está acontecendo não só naquele tempo, mas nos dias de hoje, onde as pessoas veem a mensagem de Cristo, a mensagem da palavra de Deus, veem os seus irmãos batalhando pela salvação de uma alma, e eles continuam sem entender nada. Nem sequer perguntam o porquê daquele movimento. Acusam logo com o dedo sujo o que os irmãos andam fazendo. São pessoas de dura cerviz, de mente cauterizada, que não passam a ouvir o Evangelho de Cristo, as ordens do Senhor Deus, o recado que Deus tem para todos os povos aqui na terra. Continuam perguntando por que disso, por que daquilo, mesmo que vejam milagres acontecendo. Eles continuam rudes, perguntando por que isso acontece, por que acontece aquilo. É preciso que haja um irmão dentre vocês que explique a verdade da verdade, para que eles possam entender o significado da salvação. É isto. E sei que dentre vocês há pessoas capacitadas para explicar a palavra de Deus àqueles que não entendem direito, àqueles que fazem pergunta, porque quem faz pergunta quer saber. Então vocês estão aí, são responsáveis. Jesus ainda hoje manda vocês saírem por aí de aldeia em aldeia, de porta em porta, pregando a palavra de Deus, como mandou os discípulos de 2 em 2 para as aldeias, cidades e campos, pregando a palavra de Deus. E eles foram curando, expulsando demônios, e deram esse direito a hoje
Vocês também têm o mesmo direito de fazer isso. É somente terem fé, se guardarem do fermento dos fariseus, que é o pecado mortal. Aí você recebe ordem do Senhor Deus, recebe autoridade expressamente divina para fazer essas coisas. Não guardem seu talento, não esconda seu talento, mas faça com que ele se multiplique para vocês terem a observação do Espírito Santo, a aprovação do Espírito Santo, a aprovação de Deus, a aprovação de Jesus e a aprovação dos homens, de todos aqueles que um dia vocês ensinaram o que é bem da verdade. Porque muitos, através de seus ensinamentos, também futuramente hão de ensinar outras pessoas o que aprenderam de vocês. Esta foi a palavra de Deus. Aqui eu fico, pedindo a Deus que nos oriente cada vez mais, lembrando sempre que não é o que entra pela boca que contamina o homem, mas o que sai. São maledicência, palavras torpes, imoralidade, tudo isso é que contamina o homem. Deus te abençoe hoje, amanhã e sempre. E se vocês gostaram da leitura, não esqueçam de subscrever-se, de dar o seu joinha e de, possivelmente, compartilhar. Porque veiculando a palavra de Deus, vocês estão trabalhando para o próprio Deus, o próprio Jesus, falam por vocês. Deus te abençoe hoje, amanhã e sempre.